E aí, pega o teu chimarrão, pega o teu chá, pega o teu café, que hoje eu vou falar sobre estresse de uma maneira muito simples, mas muito prática, que não vai te ajudar somente a reduzir o estresse do teu momento, mas que vai te ajudar a desenvolver essa habilidade, fortalecer, para que tu se sinta mais seguro, mais tranquilo e mais contente com as situações para a vida. É um termo complexo, mas eu acredito que tudo que a gente passa muito tempo tentando, né, entender de uma forma simples, para que a gente possa colocar em prática, é o que ajuda, né? Porque o que adianta a gente entender o que é estresse sem saber o que fazer, né? Como que a gente pode ficar menos estressado, que a gente pode fazer para tentar evitar, talvez como a gente pode fazer para tentar lidar melhor com o estresse. Primeiro, que estresse é qualquer tipo de desequilíbrio que uma pessoa possa passar, qualquer tipo de adversidade que uma pessoa possa passar que tira ela de um estado de equilíbrio. Sabe quando a gente tá calmo, quando a gente sabe tudo que vai acontecer, nenhuma mudança aconteceu. Muitas mudanças podem ser mais fáceis para algumas pessoas, porque elas já se acostumaram com essa mudança e essa mudança já não causa mais essa adversidade, esse desequilíbrio para ela. E outras não, ainda a mudança é alguma coisa que deixa esse estado de alerta, esse estado de eu preciso fazer algo com isso, eu estou em desequilíbrio, o meu corpo ele naturalmente vai querer me levar para um estado de equilíbrio. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? E grande parte do nosso estresse hoje vem dos pensamentos. Existem situações que são estressantes para todas as pessoas. Vamos dizer assim que todas as necessidades básicas que uma pessoa tem, ela não ter aquilo suprido é um estresse. Para tudo, todo mundo. Ficar sem comer é estresse, o teu corpo para se manter em equilíbrio, para se manter funcionando, para se manter com energia, com disposição, funcionando da maneira mais básica possível, ela precisa de uma alimentação. Senão o corpo dela vai começar a ficar em alerta. Opa, não temos mais recurso, então eu vou precisar guardar o que eu tenho aqui, eu vou precisar daqui a pouco usar da minha gordura. A questão é, o corpo ele vai perceber uma adversidade e o ser humano ele vai fazer de tudo para voltar para um estado de equilíbrio. Não porque a gente é preguiçoso, porque naturalmente, pensando de uma forma evolutiva, todo ser humano ele ele quer se manter vivo, ele quer sobreviver e ele quer conseguir lidar com as coisas que estão acontecendo. Se algo gasta muita energia, é muito natural que a mente ela vai querer, o corpo ele vai querer te privar disso, tanto fazendo tu te manter em alerta para se proteger, para não acontecer alguma adversidade, algum perigo, né, para te planejar, quanto evitar que tu tenha esse desgaste, porque se tu enfrentou uma situação que é estressante, é, tu vai tentar não passar por aquela situação de novo, com base nesses pensamentos que a mente ela vai criando, assim, cenários, para tanto te proteger quanto te alertar de não acontecer, se tentar, sabe, lidar da melhor forma possível. Os teus pensamentos eles estão te ajudando, mas é, muitas vezes é a forma como a gente lida. O problema nunca é a emoção, o problema nunca é o pensamento, o problema nunca foi somente em si, assim, a situação é como a gente responde ou aprendeu a responder essa situação, mesmo diante de situações que são estressantes para todas as pessoas. A gente consegue piorar a situação com base no pensamento, por isso que quando a psicologia ela fala assim que o ser humano ele tem uma ferramenta muito poderosa que é a nossa mente, né? A gente poder pensar sobre o que a gente está fazendo, refletir, planejar, né? Antecipar coisas, memória, mas pode ser algo muito ruim, tanto é que muitas pessoas sofrem muito com saúde mental, porque pensamentos e emoções, assim, a gente não precisa estar passando por alguma coisa é, na hora, assim, no exato momento para poder sentir as coisas negativas, as coisas desconfortáveis, a gente só precisa pensar, a gente só precisa se lembrar, a gente só precisa algo fazer a gente lembrar de alguma emoção que a gente sentiu e, sabe, não precisa de muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é
pensamentos não são fatos. Tá, como assim, gente? Tá, mas como assim? Tu tá dizendo que meu pensamento não é verdade? Sim, não pode lidar com os nossos pensamentos pensando que são verdade absoluta. Porque todo pensamento que uma pessoa tem passou por uma construção de entender coisas da vida, fazendo junções dessas coisas, né? Que a gente vai nomeando coisas para entender elas, a gente vai juntando essas coisas para criar raciocínios. Esses pensamentos sobre. A gente cria sobre a gente, sobre as situações, sobre a vida. É muito com base em como a gente é, em como a gente experimenta uma situação, em como o nosso ambiente é apresentado pra gente, porque a gente não tem controle de muita coisa, né? E aí sim vai formando alguns pensamentos e alguns pensamentos vão ajudando ali a gente lidar com algumas situações, mas o problema começa quando a gente para de fazer esse raciocínio. Porque é uma coisa que fica tão automática, né? Por que eu vou pensar em como eu vou dirigir? Se eu já aprendi, se já é automático, seria um problema deixar a direção automática se caso aprender uma coisa muito importante ali para a direção precisasse repensar ali a forma como tu aprendeu. Deixar no automático, isso que é muito positivo algumas vezes, porque gasta muita energia, poderia te privar de um outro conhecimento, de ampliar a tua visão, de te ajudar. Vamos dizer que se a forma de dirigir te trouxesse sofrimento, mas aquela ali é a única que tu tem, e tu não, por ter se tornado automático, tu não volta mais ali e criar uma outra forma de dirigir que te deixa feliz da vida, e aí tu nunca vai conhecer aquilo ali, porque para poder conhecer, tu precisaria voltar nessa forma de dirigir para poder perceber que há outras formas. Mas ficou tão automático que muitas vezes a própria mente pensa assim, para que eu vou gastar energia com isso, né? Já é assim, eu já penso isso, eu já sou assim. O melhor dos mundos, a gente sempre olhar para o pensamento e olhar para a situação e se perguntar o que se aproxima mais da realidade. A gente não precisa se invalidar, assim, eu tô pensando dessa forma, isso tá me causando raiva, tá me causando estresse, tá me causando... Então, ou eu tô errado, ou a outra pessoa tá errada, e isso fica alimentando e, sabe, uma coisa que te mantém ali na situação. Tá, mas peraí, tem uma situação aqui que tá me deixando muito estressado. O que é? O que é que tá me deixando estressado? É a situação? É a forma como eu tô pensando? É a forma como eu acho que a pessoa tá pensando? É a forma como a pessoa tá reagindo ao que tá acontecendo? É, é a forma como eu gostaria de estar fazendo, mas eu não, sei lá, tô tentando prevenir, assim, algum desfecho? Se pergunta, assim, esse pensamento, ele tá muito mais parecido com uma realidade. Se eu pegar 100 pessoas, essas 100 pessoas, elas vão olhar para essa situação e vão dizer uma coisa parecida, né? Eu gosto de fazer muito com os meus pacientes, assim, eu tô com um pneu furado, eu tô com um pneu furado, no meio de um dia extremamente, tá chovendo, eu não sei trocar pneu, sou mulher, tô com medo, e aí eu vejo o meu amigo passar de carro, assim, e eu tento pedir pra ele parar, e ele só olha pra ti, o que tu pensa? A gente pode pensar em vários cenários, várias interpretações. Tá, pensei isso. Ah, pensei porque ele foi um egoísta. Ah, porque como assim não vai parar? Não tá vendo que eu tô aqui passando dificuldade? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Outras pessoas podem pensar assim: ah, mas ele devia estar muito apressado, devia estar passando por alguma coisa muito séria, né? Ele não parou. Ah, ele não gosta de mim. Ah, realmente eu pensei que ele era meu amigo, mas não é. Agora, se eu chegasse pra te falasse assim: olha, ele tava com a filha dele de 2 anos, engasgada, praticamente morrendo. O teu pensamento, ele ia mudar. Que se não mudasse também, daí já teria que ver o que significa uma interpretação, né? A gente extrair a maior quantidade de dados do ambiente, dados da nossa história mesmo, quando acontece, quando a gente se conhece, né? Porque às vezes a gente tem uma forma de interpretar situações com base na nossa história, porque a gente tem um viés
quando eu falo a gente, né, ser humano. A gente tem um viés de confirmação que encaixa muito com um estado de equilíbrio, né? Eu me acostumei com alguma coisa, a pensar assim. Até pensar diferente para me trazer algo positivo também é estressante. É meio louco, assim, meio contraditório, mas se acostumar com um pensamento que me faz mal também é muito comum, porque pensar de uma outra forma exige esforço, exige gasto de energia, exige estresse. E aí, de maneira meio incoerente, que como o ser humano é bastante incoerente, a gente precisa também aceitar a dose da incoerência, é que ele vai tentar não mudar isso ali mesmo, mesmo te causando sofrimento. A gente tem pensamentos automáticos. Porque o pensamento, ele é uma conexão que nossos neurônios fazem com base nas memórias que a gente tem ali, com base nas aprendizagens que a gente tem. E é quase como uma resposta, assim, né? Eu tô pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não vou ter a capacidade de ficar consciente com base em tudo que eu tô pensando. Mas esses pensamentos automáticos acontecem a todo tempo. A gente não precisa ficar prestando atenção em todos os nossos pensamentos, assim. Existem até pensamentos intrusivos que não querem dizer nada. Toda pessoa ela vai pensar assim, imagina se eu matar essa pessoa aqui, sabe? Uma coisa que não quer dizer nada, assim. É muito provável que tu vá pensar uma coisa completamente aleatória. O termo principal aqui seria o pensamento disfuncional. Que esse nome já não é muito o nome que é dado, é disfuncional, que já não ajuda muito, assim, para entender, no meu ponto de vista, porque quando a gente fala que é disfuncional, é que ele não está funcionando. Mas a principal coisa é que um dia ele funcionou. A gente pensa de uma forma, a gente pensou de uma forma, a gente lidou com uma situação criando assim um entendimento. O pensamento vem de um entendimento que a gente está fazendo a partir da situação que a gente está passando, sobre quem a gente é, quem as pessoas são, como o mundo é, para a gente poder entender o que a gente está passando. Então, o pensamento muitas vezes é uma tentativa de criar um significado para aquilo, para que a gente possa ter um pouco de coerência diante de situações que talvez não tenham tamanha coerência para nos dar algum alívio. Sabe quando a gente entende alguma coisa, a gente, por isso que aconteceu isso, tá? Isso traz um alívio. A incoerência, ela é muito desconfortável, ela é estressante. Então, quando a gente pensa num pensamento disfuncional, é que ele pode estar sendo disfuncional no momento presente, porque aquele viés de confirmação que eu falei, que a gente se acostuma, que é natural, a gente deixar as coisas no automático, se a vida mudou, tu mudou, todas as pessoas mudaram, muita coisa mudou, mas eu ainda sigo pensando da mesma forma, fazendo as mesmas conclusões, eu, eu esse pensamento ele não está mais funcionando, no sentido de ele me ajuda, mesmo que esteja me causando grande sofrimento pensar dessa forma, exige um esforço grande também para ampliar, não é sobre olhar para esse pensamento, para os nossos pensamentos, como a gente interpreta a situação, o que está nos deixando em alerta, né? O que está nos causando estresse, é uma oportunidade não de tirar um pensamento negativo e colocar um positivo, porque isso não funciona. Pensando assim, eu sou um fracasso. Tá, eu fui um fracasso, o que significa ser fracassado, de repente eu fui fracassado em um momento, em uma situação, e agora eu deixei, assim, né, de perceber mesmo que eu já não tá, tem algumas coisas que eu não fui, ou eu posso tá, então é muito importante para mim, então eu quero me tornar não tão fracassado nisso, te dar a oportunidade de ampliar, pensar de uma forma mais funcional, é muito diferente de pensar de uma forma mais positiva. E muitas vezes o que a gente aprende, assim, né, que o positivo ele vai te munir de uma positividade que o pensamento negativo não vai aparecer. E aí ele consegue se manter por um tempo quando vê, tu pensa uma coisa negativa, tudo foi por água abaixo. Mas não foi. É impossível, é muito improvável que pensamentos disfuncionais nunca apareçam. Mas é sobre a forma que tu vai lidar com eles, é muito no sentido de também saber sustentar o aparecimento de alguns pensamentos e poder ter essa sensação de escolha do que eu vou fazer. Existe um ponto de corte
que é quando a gente acha que tá funcionando, né, pensando assim: eu peguei uma situação que me causa estresse, né, me deixa nessa sensação de alerta, de eu preciso me preparar, é alguma mudança, é algo novo, e eu começo a me preparar para isso, assim, eu começo a avaliar o que eu estou interpretando, o que eu posso fazer, como eu posso mudar, pensando numa situação de fracasso, né, que pode ajudar toda vez que a gente tem alguma coisa, alguma ação que a gente possa fazer, tá ajudando de alguma forma. Mas se a gente não aceitar minimamente o descontrole, a instabilidade, esse desequilíbrio um pouco. Não existe um ser humano que é capaz de se adaptar ao estresse constante. Tá sempre em alerta, até o sono. O sono, ele é importante porque ele é uma perda de consciência, que é natural, para poder descansar, para poder reconstruir tudo aquilo, né, para que tu tenha energia e que tu possa se manter em alerta para viver ali o teu dia. Então, se tu te priva do sono, tu te mantém nesse estresse e em uma hora tudo vai paralisar, o teu corpo vai te dizer: "Ó, para". Ao mesmo tempo, se a gente não aceitar minimamente que existe desequilíbrio, existe incerteza, a gente vai se manter em alerta por meio de pensamento, sobre uma ilusão de segurança, de achar que a gente está fazendo alguma coisa, né, se preparando, se sabe, tendo certeza de alguma coisa, mas na verdade é uma sensação ilusória, assim, porque tem coisas que a gente não tem controle, tem coisas que a gente não, né, a gente vai montar uma rotina, vai acontecer uma coisa que a gente não estava esperando. E aí, se eu tenho uma ideia de que eu não aceito esse tipo de coisa, também leva a o teu pensamento se manter ali funcionando, em alerta, porque é reforçador, tu sente assim: "Não, eu tô talvez sendo responsável, talvez tá funcionando", mas isso leva também esgotamento. Sempre vai ter uma situação, sempre a gente vai ter uma interpretação daquela situação, vai gerar alguma emoção e a gente vai responder, ter uma resposta. Uma resposta pode ser não fazer nada, por exemplo. Isso também é uma resposta, né, diante de uma situação. A gente pode sentir antes, daí pensar e responder. A gente pode, inclusive, nem precisa muitas vezes da situação, porque a situação ela pode ser o próprio pensamento, assim, a própria interpretação pode ser a situação que te gerou um estresse, gerou um desequilíbrio, porque aquela coisa, a nossa mente ela tem o poder. Só que o que acaba piorando, quando eu digo que a gente tem esse poder sim de situações estressantes, a gente piorar, não porque a gente quer piorar, mas a gente em casa está num momento, a gente pode lembrar de alguma coisa, ou vai me gerar estresse, eu preciso me preparar. Então, a situação nem aconteceu, a gente já tá estressado, pensando, prevendo. Pega as principais situações, assim, o que que tu acha, pelo menos 3 situações, o que que eu acho que mais me estressa? Tenta separar, assim, a situação, o que é uma interpretação minha, o que pode ser interpretações de outras pessoas, tenta ampliar, assim, existe outra forma de olhar essa situação? Pode pegar a opinião de outras pessoas, de amigos, se não tem, tenta prever, tenta descobrir, o que que eu posso fazer diante disso? Quanto mais próximo da realidade, e mais tu entendendo o que te deixa em alerta, mais tu vai conseguir ter uma liberdade de saber o que fazer. A tua visão se amplia diante dessas situações, menos o teu corpo vai se manter ou achar que precisa se manter em alerta. Tem algumas habilidades, eu gosto bastante da ABC Saber. O A seria acumular emoções positivas. É muito de bom tom se esforçar para ter mais emoções positivas no teu dia a dia. Não só porque é um dia de trabalho, por exemplo, e tu é uma pessoa muito responsável e tu pensa assim, não posso ter algo, eu não posso relaxar, eu não posso ter fazer algo de lazer, eu não posso tirar um momento para mim, te deixa nesse alerta por mais tempo e até às vezes uma culpa maior quando chega o momento de ter o lazer, aí já é muito tempo e tu não, mas eu deveria estar produzindo. E quando chega o momento de ter o lazer, tu tá sentindo culpa de ter o lazer, ou seja, tu não está tendo lazer. Tenta descobrir coisas durante o teu dia, que tu possa fazer pausas, que, sabe, olhar uma árvore, pessoas que gostam de natureza, se eu vou ficar 2 minutos olhando essa árvore, sei lá, vou comer uma coisa boa, eu vou ouvir uma música boa, se for parar tudo aqui, vou ouvir uma música boa, vou dançar, vou conversar com uma pessoa
alguns minutos, vou qualquer coisa, aumente as emoções positivas no dia a dia. O B é de construir maestria. A gente sempre precisa se sentir desenvolvendo uma habilidade em nós mesmos, seja em qualquer situação. Porque se tu tá em um trabalho, por exemplo, que tu já se acostumou, né? Tu tá fazendo todo dia a mesma coisa, tu gosta do teu trabalho, ela tá fazendo isso todo dia, ela tá entregando, mas ela não tá se sentindo assim, se desenvolvendo ou trabalhando em uma habilidade. A gente precisa, sempre, como ser humano. O C, lidar antes, que significa cope ahead. Quando a gente tem algo a fazer que vai nos causar estresse, é novo, dá medo, a gente se sente ameaçado porque não sabe o que vai acontecer. Uma apresentação, por exemplo, a gente consegue se preparar. Quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente está prevendo que a gente vai se sentir ansioso, vai se sentir desconfortável, é muito bom que a gente se planeje, se imagine fazendo aquilo, como falando, como lidando com coisas que podem acontecer em um período de tempo. Desde que não ocupe todo o seu dia também, esqueça de todas as outras coisas para fazer isso, se preparar um pouco é muito positivo. Resumindo a questão do desequilíbrio, existem situações que são estressantes para todas as pessoas, a gente consegue piorar com base nos pensamentos, nas nossas histórias, em como a gente está lidando com a situação, mas não cuidando desse básico e também não cuidando desse além, desse a mais, a probabilidade do estresse se manter e ser mais intenso é ainda mais alta. Então, cuidando um pouquinho do básico e fazendo esse movimento que é estressante, mas que em longo prazo vai te ajudar, é o grande começo. Gostou desse vídeo? Comenta. Eu quero muito saber o que tu achou. Quero muito saber sobre situações, sobre como alguma informação possa ter ajudado, sobre dúvidas. Eu vou ficar muito feliz em responder.